Mas vamos começar falando de Inter e Fluminense, que hoje vão definir o primeiro semifinalista, o primeiro finalista da Libertadores 2023. E aí a gente tem, frente a frente, dois goleadores, né? O Ener Valencia de um lado, o Cano do outro. Um confronto que rendeu um jogaço na semana passada, então a expectativa está muito alta para esse. E eu queria, antes de passar a bola para a Mili e para o Matheus fazerem perguntas para você também, Praz, queria saber qual deles tem o estilo mais difícil de enfrentar como goleiro, o Cano ou o Valência? Ah, eu acho que o Cano. Não, eu não vou nem entrar em qualidade, se o Cano é melhor ou pior que o Ener Valencia. Eu até acho que o Ener Valencia tem mais recurso técnico que o Cano. E, assim, e aí a gente vai para outro debate, recurso técnico, né? Uma vez eu joguei com o Túlio Maravilha. E o Túlio era um cara que não era considerado um cara de refino técnico, né? Mas ele fazia muito gol. E aí os caras criticavam ele, que ele não sabia driblar, cabecear, chutar. E ele falou, pô, eu que sou o verdadeiro fenômeno. Se eu não sei fazer nada disso, eu tenho quase 1000 gols. Então, assim, o recurso técnico é muito relativo, né? O recurso técnico do Cano para finalizar é absurdo. Sei lá quantos por cento dos gols do Cano são de primeira, né? Então é um cara que não precisa de muito espaço. E para o goleiro isso é terrível, porque quando menos espera, ele finaliza, né? E de todas as maneiras, né? Ele não tem um ponto assim que seria fortíssimo, mas também não tem um ponto fraco. Então é um cara que tem muito recurso e isso para o goleiro é muito complicado, porque sempre quando vai jogar, tu faz análise do atacante, né? Se ele é mais forte no cabeceio, se ele antecipa mais no primeiro pau, se ele parte de direita, de esquerda, chapando. E o Cano tem um repertório muito grande. Muito bom. A gente colocou na enquete aqui, ó, quem é que passa, se é o Inter ou o Fluminense. Deixa eu ver quanto é que tá. Você quer deixar seu palpite, Praz, quem que você acha que passa? Ou eu vou te colocar já na fogueira? Isso, não, isso é mais uma coisa que eu aprendi num pouco tempo também, assim, né? A gente tá na empresa não pode ter medo de se posicionar, né? Mas eu acho que uma das coisas que mais dá confusão é esse palpite, né? Porque eu já joguei e os treinadores às vezes usam isso. Por exemplo, o Fernando Praz disse que o Inter vai passar. Aí eles botam no vestiário, aí o cara vai lá no fim do jogo, pra quem não acreditava, pra quem falou besteira. Cara, a gente só tá dando nossa opinião, né? Então, assim, mas eu acho que pelo ambiente, vai ser em Porto Alegre, pelo equilíbrio dos times, se tivesse que escolher um, apesar do equilíbrio, eu acho que eu escolheria o Inter. Você está com a maioria aqui do nosso chat. 63% também acha que o Inter que vai passar, apenas 37% acha que é o Fluminense. Eu vou dar um tempo para mais gente votar antes de perguntar a opinião de Mira e Matheus, mas como eu tenho que te liberar 10 horas em ponto, vamos falar um pouco de Palmeiras e Boca? Porque eles já definiram duas vezes o mata-mata em cobrança de pênalti da Libertadores e o clube argentino venceu as duas vezes, Praz. Além disso, o índice de aproveitamento do Palmeiras em pênaltis nessa era do Abel é abaixo dos 60%, o que preocupa o próprio Everton, ele já falou isso. Das 6 vezes em que o Palmeiras disputou pênaltis com o Abel como treinador, só venceu uma contra o Atlético Mineiro nas quartas de final da Libertadores do ano passado. Do outro lado, o Boca tem o goleiro Romero, que defende mais da metade das cobranças, tem um aproveitamento de 52%. E agora, o Prazo, eu queria também saber uma coisa de curiosidade mesmo. Os jogadores levam em conta esses números para campo? Isso joga uma pressão a mais no Palmeiras? Leva. Porque assim, quando é um número muito histórico, por exemplo, confrontos entre Palmeiras e Boca desde 1910, 1914. Assim, não tem muita relevância. Agora, como tu falou ali, na era do Abel, tantas 18 pênaltis, uma vitória. Isso óbvio que trabalha. Porque assim, e até não é dependendo da questão como se trabalha a cabeça, né? Mas se está perdendo, o treinador provavelmente ele e os jogadores eles vão analisar por que nós perdemos essas e ganhamos essa. Então só nessa situação de trazer isso para a reflexão, né? Para poder trabalhar, para poder achar uma forma de melhorar, tu já absorve um pouco, né? Mas assim, o jogador profissional, principalmente de alto nível, em jogadores como os do Palmeiras, que são da era mais vitoriosa do clube, um dos quesitos básicos para tu conseguir atingir o patamar que esses caras atingiram é a parte mental. Então, assim, isso se traz, mas é o que as pessoas perguntam às vezes, tu ficava nervoso quando jogava? Óbvio que ficava nervoso.
Ah, mas jogador experiente fica nervoso? Fica nervoso. Só que a diferença é que ele aprende a lidar com o nervosismo. Então, assim, eles têm que aprender e eles sabem lidar com essa pressão, né? E eu vi um estudo dos pênaltis aí, durante na disputa de pênaltis dos 4 goleiros, né? Que estão nas semifinais. E os números estão assim parecidos. O Fábio, se não me engano, 22%, o Romero 24%, o Everton 20% de eficiência nas defesas. O único que fica bem abaixo é o Rocher, que tem um espaço amostral também pequeno, que são só 2 decisões por pênaltis. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma coisa que até pela torcida dá muita importância para esses dados, assim. Isso chega uma hora assim que entra na cabeça do jogador. E ainda tem um retrospecto que o Boca já eliminou o Palmeiras 3 vezes na Libertadores. Mas esse retrospecto aí eu sinceramente não. Porque a última vez foi até quando eu tava, se não me engano, foi 2018. Foi 2018. Eles estavam no mesmo grupo que a gente, né? Aí a gente ganha do Júnior de Barranquilla em casa, com o time reserva. Até foram 3 gols do Borja. E combinado com o resultado do Boca na Bombonera, o Boca classifica. E daí nas quartas, se não me engano, a gente pega eles. Mas é outro treinador, são outros jogadores, tem pouquíssimos daquela época. Eu particularmente, na minha época, eu não trazia isso como importância para o confronto, não. Boa, eu queria perguntar para você também, desculpa, estão até falando aqui que eu esqueci a Milho Matheus. Esqueci completamente, o Luiz Fernando Negri está falando isso, esqueceu. Esqueci, mas se vocês quiserem perguntar, vocês levantam a mão. Eu não é sempre que a gente tem, né, um ex-goleiro desse nível aqui, e eu tô aproveitando para tirar todas as minhas dúvidas. A gente falou muito desse trabalho do Vojvoda no Fortaleza, que já está completando 2 anos e meio, só perde em longevidade no Brasil para o Abel, que tem 3 anos no trabalho. Eu queria saber de você como é que isso influencia no jogador, né? Esse tempo com o treinador e saber que o treinador tem essa calma, que pode errar e que vai continuar lá. Assim, essa influência da longevidade do treinador e das gestões também, né? O Marcelo Paz, se não me engano, está desde 2017, né, no Fortaleza. E o Palmeiras, querendo ou não, ele vem com uma linha de administração desde 2013, né? Então isso faz diferença, porque tu consegue alinhar projetos. No futebol, as coisas, assim, os resultados até podem vir cedo, né? Com rapidez. Mas se tu não tiver a estrutura por trás, que eu digo estrutura física e de processos, de pessoas, esses resultados não são duradouros. E a gente tem uma gama de exemplos para dar, né? Então, assim, essa questão de longevidade, para mim, é importantíssimo. E aí começou, o Fortaleza começou lá no Rogério, né? E eu falo do Rogério por quê? Porque às vezes tu tem um treinador que ele te entrega resultado, formação de time. Aí, ok. Só que aí ele vai embora, como o Rogério foi. Os jogadores são vendidos, como muitos do Fortaleza já foram, como muitos do Palmeiras já foram. E o processo acaba sofrendo uma quebra. Então, assim, o Rogério, falando do Fortaleza, o Rogério provavelmente entregou para o Fortaleza, além de time, entregou processos, porque o Rogério é um cara muito metódico. Então, ele ajudou na construção do clube. E, para mim, isso é fundamental. Porque muitas vezes as pessoas focam só na formação do time, porque é resultado instantâneo, o presidente precisa do resultado para se reeleger, ele não quer saber o que ele vai entregar para o futuro no clube. Então, assim, as pessoas focam muito na formação do time, e aí, às vezes, a gente da imprensa valoriza isso, a gente não tem paciência com quem está plantando para depois colher. Só que um clube bom, ele sustenta um time bom durante muito mais tempo. Então, assim, o Fortaleza, essa manutenção do Fortaleza em desempenho se deve muito à estruturação do clube. E como que é a sua análise do Abel? Ele tem, né, esse lado um pouco mais animado, digamos assim, à beira do gramado às vezes, em algumas entrevistas também, mas faz um trabalho excelente dentro de campo. Queria saber como é que você vê esse trabalho. Eu infelizmente não trabalhei com ele, era um cara que eu gostaria de trabalhar. Ele chegou no fim de 2020, né? Eu saí no fim de 2019. Mas, assim, os depoimentos e as conversas que eu tenho com alguns amigos que ainda estão no Palmeiras, jogadores, funcionários, fora do Palmeiras,
a quem goste e quem não goste do Abel, né? Por N fatores. Mas os jogadores, os funcionários, cara, eles adoram o Abel, assim, e são opiniões importantes porque são opiniões de quem está no dia a dia, né? E normalmente o dia a dia que é o difícil de convivência, né? Normalmente tu vê pessoas assim que tu convive de vez em quando, tu acha a pessoa maravilhosa, sensacional. E o convívio do dia a dia é desgastante, né? Então, assim, é um baita profissional, óbvio, que tem seus defeitos, como eu tenho, como vocês têm. Só que é um profissional que está num clube de ponta, que é exposto todo dia, praticamente. Então, os defeitos, às vezes, aparecem mais do que os nossos defeitos, né? Mas, como profissional do futebol, é um treinador espetacular. Muito bom. Depois de ter ficado fominha por quase 20 minutos, vou passar a bola para a Mili. Tem que ter alguma vantagem de ser apresentadora desse programa, né, Mili? Eu posso ser menos democrático às vezes. Segurou a bola, jogou sozinha, agora passou. Posso pegar? Pode. Ô, Praz, primeiro é uma honra estar aqui com você. Eu sou corintiana, mas eu sempre tive você como ídolo. A gente não pode falar muito isso, né? Em voz alta, assim, quando você jogava, não dava para falar, que meus amigos corintianos ficavam muito bravos, mas sempre achei você um grande goleiro e agora como comentarista tipo Casão, gabaritou 2 vezes na vida, né? Gabaritou no campo e gabaritou como comentarista. Eu queria ouvir de você a respeito, porque a gente fala muito assim, tá todo mundo meio preparado para dar pênaltis entre Palmeiras e Boca, mas ninguém fala de pênalti lá no Sul, né, entre Inter e Fluminense. Porque, a minha opinião, é que o dinizismo é uma forma de jogar que abre o jogo e tudo passa a ser possível, e pênalti talvez até aconteça, mas a gente não conta com ele. Queria saber sua opinião sobre esse trabalho do Fernando Diniz, que é, na minha opinião, contra-hegemônico, né? É uma forma de jogar diferente do que a gente está vendo no mundo inteiro. Eu vou nessa linha também. Eu acho que se fala muito de pênalti entre Palmeiras e Boca, até porque os times são times que têm uma proposta diferente, por exemplo, do Diniz. Né? E o Boca, acho que nas últimas 9 jogos de eliminatórias, ele empatou 8, acho. Assim, é uma estatística realmente que dá. Não é um espaço amostral pequeno que não dê para tirar alguma conclusão. Então, e é um jogo muito equilibrado, né? O Palmeiras é um time que gosta de ser atacado para ter espaço nas costas e o Boca provavelmente não vai fazer isso, né? Ainda mais que eu considero que o Boca tem a vantagem do empate, né? E o Diniz realmente é um cara que mudou não, aplicou alguns conceitos diferentes do que a gente está acostumado no Brasil, né? Eu estava vendo um jogo do São Paulo e Curitiba, se não me engano. E só para exemplificar bem a diferença, assim, eu não estou falando o que é melhor e o que é pior. Estou falando das diferenças. O Jandrei deu um passe no Gabi Neves, acho. E o Gabi Neves estava do meio para a esquerda do campo defensivo, na intermediária. E o jogador do Curitiba, mais perto dele, devia estar uns 3 metros, e estava marcando o lateral direito do Curitiba. E ele se desprendendo dessa marcação, conseguiu pressionar o Gabi Neves e roubou a bola. E aí algumas pessoas colocaram a culpa no Jandrei, que ele não poderia ter dado o passe ali. E aí é a cultura do erro, porque o Jandrei deu esse passe 15 vezes no jogo. E nessa vez saiu o gol. Daí o cara falou, mas não pode. Mas vamos supor, se o Jandrei soubesse que o Gabi Neves ia dominar mal, ia ser marcado, ia perder a bola, ele não daria o passe. Só que, cara, no jogo, se tu for pensar assim, no jogo de futebol, tu não vai fazer nada. Só vai dar chutão pra frente, tirar a bola da tua área, como era o campeonato inglês antigamente. Bota a bola pra longe, deixa o mais longe possível do teu gol, e aí a gente disputa. E assim, eu também não acredito nesse futebol. Eu também não acredito num futebol como o Diniz fazia no Audax. Eu joguei contra ele algumas vezes no Audax, e era uma coisa surreal. Tinha um zagueiro pela direita, eu me lembro que era o Vilica. Certa hora ele estava de centroavante. E o goleiro, o Felipe Alves na época, ele fazia ultrapassagem. Uma vez ele deu a bola no zagueiro dele e ultrapassou dentro da área para receber. Isso, para mim, isso não existe. Isso é gestão de risco, né? O que vai te trazer de benefício? O goleiro dá um drible e ele tá com a bola a 90 metros do gol adversário. Então, para mim, não.
Mas eu acho que o Diniz está chegando e já chegou num equilíbrio depois da passagem dele pelo Atlético Paranaense, muito interessante. Só que, óbvio, o jogo dele é um jogo de mais risco, mas eu concordo com ele quando ele fala que às vezes ele vai errar, né, e vai dar gol nessa saída de bola. Só que a gente tem que ver quantas vezes ele fez isso e quantas vezes deu certo e quantas vezes deu errado. Se o risco estiver sendo maior do que o benefício, aí o cara tem que ser inteligente para mudar, para adaptar, para equilibrar. Mas eu acho uma questão interessante, porque se todo mundo pensasse futebol igual, e aí, Miriam, eu volto a falar, não tem a coisa do certo e errado, não sou eu que tenho razão se eu criticar o Diniz. É que eu enxergo o futebol de uma forma diferente dele. Eu não faria assim, mas não quer dizer que eu esteja certo e nem ele. Então são formas de ver futebol. E eu acho que o interessante é isso, essa diversidade, ela contribui muito, muito para o futebol. Muito bom, vou passar a bola para o Matheus, agora estou um pouquinho menos fominha, e para a gente já ir encerrando também, acho que dá para a gente fazer uma pergunta, e aí a gente encerra, né, para combinar, te liberar no horário combinado. Vai lá, Matheus. Tudo bem, Praz? Bom dia, prazer, Matheus Raimundo. A gente está vendo uma Libertadores com 4 goleiros muito marcantes na semifinal. O Everton, Romero, Rocher, Fábio, pela longevidade no Fluminense, além do talento. Com qual deles você mais se identifica e qual deles, na tua avaliação, tem um impacto maior no modelo de jogo da sua equipe? Eu me identifico mais com o Fábio. Pela longevidade também, eu joguei até os 43. Ele é da minha geração, né? O Everton já é 10 anos mais novo, o Rocher já é 13 anos mais novo. E eu acho, e também pelo impacto no jogo. Sem dúvida nenhuma, o goleiro, o modo de jogar, o modelo de jogo que mais o goleiro impacta é o do Diniz, né? O Diniz dos treinadores é o que mais usa. O Abel é um meio termo, né? O Everton é um cara que joga bem com os pés, mas durante a pandemia eu vi algumas lives, né? E numa o Abel ele faz uma live com o pessoal de Portugal e ele libera imagens do treino dele. E tem em determinado momento, tem uma jogada quase que dentro da área ali, bem próxima à área, numa zona de perigo, né? Que fala que é zona de erro zero, que os jogadores do Palmeiras, o Gustavo Gomes e o Marcos Rocha também, mas quem saem jogando. E aí ele fala, eu não gosto e não peço que meus jogadores arrisquem nessa zona, mas ali é a decisão deles. Eu treino eles para tomar as melhores decisões. Então, assim, ele dá essa liberdade, mas o Diniz, ele necessita do goleiro para o modelo de jogo dar certo, porque ele sempre tenta criar superioridade no setor da bola. E às vezes, muitas vezes a superioridade só consegue fazer com o goleiro, porque o time adianta a marcação, encaixa, e onde vai sobrar é o goleiro. Então, eu acho que o Fábio, para mim, seria o mais em foco. Muito bom, e pra gente terminar, o Douglas Macário tá falando aqui, se o Palmeiras jogar aberto, o Boca Júnior vai pra final. O Deivinho tá falando, o Palmeiras tem que fazer um gol antes dos 30 do primeiro tempo. Cada um já tem sua estratégia montada aqui no nosso chat. Queria saber qual seria a sua estratégia se você estivesse no banco do Palmeiras hoje. Quer dizer, amanhã, né, que é o jogo. Essa de fazer o gol antes dos 30 minutos é boa. Pra mim, pode ser antes dos 5 minutos. Não, assim, eu acho que são dois times que não vão se jogar para frente, de maneira nenhuma. Como eu falei, o Palmeiras é um time... Claro, nos primeiros minutos vai ter aquela pressão, mas estrategicamente o Palmeiras não vai se expor de maneira nenhuma, até porque não precisa, né? Ele não está em desvantagem. E o Boca muito menos, pelo histórico do goleiro, pelo campo sintético, que eles já reclamaram muito, pelos jogos pregressos aí que foram praticamente só empates. Eu acho que vai ser um jogo muito estudado, muito amarrado, diferente do jogo do Beira-Rio, que apesar de o Inter não precisar assim, desesperadamente do resultado, porque está em igualdade, mas do outro lado tem um time que não vai se defender como o Boca. Então acho que vai muito pela característica do time. A gente vai ver um jogo de quarta e de quinta, jogos com propostas muito diferentes.